A Unicesumar lança amanhã um livro sobre o ciclo de aprendizagem dos alunos. Um trabalho realizado depois de muitas pesquisas e estratégias de ensino. Quem conversa mais com a gente, conta sobre esse livro, é a Head de Graduação Márcia Souza e a Head de Metodologias Ativas, Tuni Darós. Tudo bem, meninas? Olá, tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Bom, como é que surgiu a ideia, né? É claro, mexe-se com educação o tempo todo aqui na Unicesumar. Mas como é que surgiu a ideia de ver esse ciclo todo do aprendizado do aluno? Essa pergunta eu vou deixar para a Tuine, porque esteve lá no dia em que a sementinha foi plantada, né, Tuine? Na verdade, nasce com o processo de identidade metodológica, né? Então, antes da gente pensar um ciclo, foi pensado uma identidade metodológica para os cursos do EAD da Unicesumar. Então, inicialmente, a gente começou entendendo o que era identidade, entendendo como algo que particulariza, que singulariza, que torna próprio. Quais eram os aspectos que definiam, quais são as premissas que orientam a nossa prática, quais são as abordagens que a gente vai fazer. E aí se chegou a uma conclusão que para os cursos híbridos iríamos seguir por uma abordagem mais ativa, porque temos a presencialidade, porque temos os estudantes no polo, ok. Para os cursos dentro do online, que a Márcia é a nossa head, fizemos as metodologias imersivas, né? Então, aqueles comandos de atividade que o estudante resolve problemas, que ele assume papéis e que ele toma decisões. E para os cursos de pós-graduação, chegamos a uma conclusão que seria o ideal as metodologias ágeis. Depois que definimos esse fio condutor dos aspectos metodológicos, aí chegou ao ciclo, né? Que é esse caminho, essa sequência didática, esse percurso metodológico que o estudante perpassa para poder se apropriar do conhecimento. Que legal, porque a ideia é mais do que só jogar conteúdo para o aluno, né? É diferente disso, a intenção é que o aluno realmente apreenda e não só aprenda, né? Isso é na lógica da aprendizagem significativa, né? Então, a gente começa lá nas etapas do ciclo, primeiro criando uma problematização ou encontrando uma problematização que já existe no campo de atuação que esse estudante pretende atuar e traz para dentro da sala de aula. Na sequência, a gente faz uma significação, né? Coloca para esse aluno os motivos pelo qual ele precisa caminhar dentro de um processo de aprendizagem que resolveria aquele problema que foi apresentado, né? Então, aí tem todas as outras etapas que a gente não vai contar aqui, Elaine, porque o bom mesmo é olhar o livro. Mas são 7 etapas, segundo o nosso pró-reitor, 7 é o número da perfeição. Olha só. Então, a gente traz aqui E foi um desafio, né? Acho que, sobretudo, um desafio para a nossa equipe também, que se coloca como docente, mas também como aprendiz a todo tempo e fizeram ali uma construção linda de um material que é um material proposto para ser compartilhado. A gente tem aí nas teorias da educação outros ciclos sendo debatidos, né, na educação, no ensino, para ensino básico, ensino médio, ensino superior, mas o que a gente traz é um olhar sobre o nosso jeito de fazer, né? Essa forma que a Tuine estava apresentando e tratando, a nossa forma Unicesumar de ver o ensino. E aí extrapola um pouco, né? A gente começa debatendo isso dentro da educação à distância, mas hoje é olhado como um ciclo de aprendizagem da Unicesumar e que vai ultrapassar as barreiras ali dos nossos 2 modelos, né? Presencial, o EAD é a nossa expectativa. E é interessante porque, assim, com a pandemia, aumentou-se muito a necessidade de ter um olhar voltado para o remoto, para o EAD, ou do uso das tecnologias para se ensinar, né? Exato, e olha que interessante, quando a gente estabelece um ciclo de aprendizagem, e isso está muito claro para os nossos docentes, o que acontece? Então, independente do ambiente, ou seja, a gente costuma dizer que hoje a sala de aula é meramente um termo para se referir a um local em que o estudante e o professor se encontram. Hoje a sala de aula é o mundo, então se ela é virtual, se ela é física, se é nesse seu espaço de trabalho, que eu sei que é uma sala de aula para os seus estudantes, então hoje acaba o local, né, a sala de aula presencial, ela acaba sendo inadequada a gente referir a um único espaço legítimo. E quando se tem um ciclo de aprendizagem estabelecido, independente desse local, a gente consegue fazer com que os estudantes realmente se apropriem do conhecimento, ou seja, torne próprio aquele conhecimento adequado que desenvolva as competências. Porque você imagina, né? Eu começo pela problematização e pela significação. Então, lá na problematização com os alunos, eu entendo que vou gerar a
as perguntas iniciais, os porquês, os motivos que ele vai aprender. A gente vai fomentar tudo isso, ele vai significar. Depois ele vai para a experimentação, põe a mão na massa, pratica. Depois ele vai fazer a reflexão, porque a gente sabe que a gente não aprende pela experiência, mas refletindo a partir da experiência. Aí, com isso, você chega ao conceito, né, que é a conceitualização, e aí a ação, que é como eu entrego esse estudante para a comunidade. Então, se eu entendo que a educação formal, que é o que a gente estuda, ela tem um objetivo claro de modificar o comportamento das pessoas, de desenvolver as competências, a ação está relacionada com aquilo, que é aquele objetivo de aprendizagem. Então, independente do contexto, online ou no cenário pandêmico que a gente acabou intensificando, isso tornou muito mais tranquilo esse percurso, porque tínhamos uma clareza desse caminho metodológico a percorrer. E nesse cenário todo, quando a gente fala de avaliação, ela não deixa de ter aí o seu papel fundamental dentro do protocolo, mas a avaliação é quase como consequência de um circuito feito por esse estudante, né? E a gente suaviza esse momento, tira aí todas as dores que de repente existem nesse momento, né? A gente pode dizer que tem um pouquinho de Montessori nesse ciclo todo, porque faz com que o aluno tenha que procurar também pelo aprendizado? Isso, a gente costuma dizer que nós não inventamos a roda, a gente organizou as ideias e aí sim, tem contribuição de vários autores, né? Na construção, inclusive, da nossa pesquisa para o livro, nós tivemos um referencial que foi baseado em grandes nomes da educação. E aí, a gente respeita muito isso, né? Esse histórico todo. Então, o cuidado na construção do livro foi não para afirmar que a gente estava inventando algo novo, mas para dizer como é que nós estávamos organizando essas ideias, né? E é muito interessante essa preocupação com o estudante, né, que o EAD tem. Eu costumo dizer, eu faço EAD aqui também, eu costumo dizer que o aluno só perde prazo se ele quiser, né? Porque tem esse cuidado, tem essa atenção. E tudo isso faz com que o aluno saia com diferencial, né? Porque ele não tem só que cumprir tabela, né? Ele tem que desenvolver. A dinâmica do ciclo é um ciclo de aprendizagem, não é um ciclo de ensinagem, por exemplo, é de aprendizagem. Exatamente. Então, é pensando mesmo nessa experiência do estudante, a construção de todo esse estudo que nós realizamos, né? E o pessoal vai ter acesso ao livro como? Vai ter acesso ao livro. Amanhã nós temos o lançamento desse livro, né, desse nosso material. E aí as pessoas que estiverem ao vivo conosco na nossa live receberão um link de acesso ao material virtual. E a gente tem ali alguns impressos também. Depois a gente volta aqui para trazer o seu exemplar impresso. Muito obrigada. Mas queria falar um pouquinho do modelo de construção desse material. Quem construiu esse material, né? Não foi Twine e eu, nós participamos, mas nós tivemos a coautoria com todos os coordenadores de curso. Que legal. E aí outras áreas também, como a área de experiência acadêmica, que analisa, né, como é que esse aluno se comporta e trabalha toda essa nossa experiência com o estudante também, fez a sua contribuição. E os nossos designers educacionais também, dizendo como é que a gente produz o nosso material. E a experiência, Elaine, é muito bacana, porque nós utilizamos o próprio ciclo para escrever sobre o ciclo. Então, nós também fizemos esse circuito todo em cada um dos capítulos para poder fazer essa entrega, comprovando que o ciclo, de fato, para de pé, né? Tem aí uma experiência boa. E quantos coautores tem esse livro, então? Quase 30 pessoas. Olha que legal. Quase 30 pessoas. E é interessante pensar nisso que você falou, né? Da aprendizagem, não da ensinagem, né? Porque, infelizmente, a gente vê ainda muitos modelos que só tem uma via, né? E, na verdade, precisa ter essa troca, né? A gente precisa sair dessa ideia de como eu ensino para como o estudante aprende. Entendendo um pouco mais sobre como ele aprende, os aspectos da neurociência contemporânea, os aspectos das metodologias inovadoras, porque a ciência da educação, ela acompanha todas as outras ciências, ela evolui. Então, o ciclo, ele acaba materializando uma metodologia altamente inovadora, baseada num alto impacto, né, em termos performáticos, do ponto de vista da apropriação do conhecimento, porque ele perpassa uma jornada que permite que o estudante realmente, ele vai saindo lá daquela base do compreender, do entender, que inicialmente eu estou acionando as hipóteses, eu estou me conectando com o meu conhecimento prévio, até ele aprofundando e trabalhar com as capacidades cognitivas de ordem superior. Então, a gente percebe que quando a gente está fazendo todo esse movimento, você tem uma apropriação de fato e altamente performática, porque conseguiu atingir o objetivo, né? E
E o interessante é que não tem essa coisa dura, né? Porque a gente no EAD tem alunos das mais diversas idades, né? E isso implica também exigências diferentes dos alunos, né? Eu percebo que a moçadinha mais jovem tem um tipo de exigência, o pessoal mais velho tem um outro tipo de exigência. E quando vocês têm essa flutuação e não um pacote fechado, vocês acabam contemplando, né, as pessoas a até se motivarem mais a aprender, né? É porque a gente não pode encapsular o processo de inovação, senão não é inovação. Exatamente. Né? Então, a ideia é você ter um ciclo, que é o fio condutor, mas que dentro desse processo de problematização, o professor, dentro daqueles conteúdos específicos, ele consiga fazer uma problematização, por exemplo, apropriada ao conhecimento que ele quer passar. Ele vai fazer uma experimentação, seja ela no momento presencial ou no momento online, ele vai atender aquela especificidade do conteúdo proposto. Então, embora eu tenha um ciclo que vai me direcionar, eu tenho um GPS ali, né, para me levar onde exatamente eu quero, que é o objetivo final, que é se apropriar do conhecimento, aquilo é aberto e aí você tem as diferentes possibilidades, respeitando os diferentes perfis de aprendizagem, os diferentes estilos, as faixas etárias, os conteúdos, porque ele permite essa, como você disse, né, essa coisa meio flutuante. Exatamente, aí, né? Um floating aí. E é tão legal porque o nosso ciclo ele tem tiros curtos e tiros longos, então eu posso utilizar para pequenas pílulas, como eu posso fazer um circuito maior com o estudante. Que legal. Bom, lançamento amanhã, quem quiser acompanhar, dá para entrar por... Nós estaremos no canal oficial da EAD Unicesumar, no YouTube, então fiquem à vontade, estão todos convidados, será uma honra recebê-los. A partir das 4, né? A partir das 16 horas, com a presença dos nossos pró-reitores e do nosso reitor. Legal, gente, muito obrigada, parabéns por esse trabalho e sucesso, viu? Muito obrigada, uma alegria estar aqui. Que bom.